Bom dia, sétimo ano. Vamos lá, nossa aula de produção textual com a tia Camila. Continuação do nosso capítulo 4, tá bom? Hoje, nossa aula de segunda-feira, eu vou explicar para vocês a produção textual, o segundo momento e a outra produção textual, tá bom? Então, acompanhe comigo lá no livro de língua portuguesa, na página 83. Pessoal, atividade de produção textual, vocês estão esquecendo demais de colocar cabeçalho da forma correta. Lembra o que eu falei? É hora de produzir. Página 83, livro de língua portuguesa. Colocou isso? Vai lá e lê. Antes de começar a ler, aqui ele vai te informar um pouquinho sobre o texto que você vai produzir. Não é muito importante vocês lerem isso. Aí na página 84, olha o que tem. Tem um box do Aprenda Mais, muito importante ele ser lido. Olha só, passo a passo de reportagem. Por quê? Para você compreender como é que você monta uma reportagem. Vamos ver a proposta? Para produzir essa reportagem, forme um grupo com mais 2 colegas. Vocês serão os repórteres e o seu professor, seu chefe. Os grupos decidirão a pauta que levarão para o chefe, que, em reunião com cada um, orientará o trabalho para adequar o texto aos leitores, os próprios alunos da escola, os pais, os professores, etc. Para essa reportagem, a pauta deverá seguir 2 critérios. Olha só: ser relevante para a sociedade e estar inserida em um destes campos. Então, pessoal, presta atenção. Tia, aí tá pedindo para fazer em dupla. Não. Vamos fazer sozinhos, tá bom? Que tem a ver esses 2 critérios? Ser relevante para a sociedade. Você vai ter que fazer uma reportagem importante para a sociedade escolar. Para nós lá do colégio, tá bom? E estar inserida em um desses campos. Que campos são esses? Gente, dessas fotos ao lado, olha aqui, ó. Nessa primeira aqui, ele está abordando o assunto educação, depois lazer, depois cultura, depois saúde, esporte e cidades. Presta bem atenção como você vai fazer. Você foi lá e colocou, né? É hora de produzir, página 83, livro de língua portuguesa. Proposta, 2 pontos. Aí você coloca assim: produzir uma reportagem com o tema. Aí você escolhe um desses temas aqui, tá vendo? E tem 6 temas, aí você escreve o tema. Fez? Começa a sua reportagem. Presta bem atenção o que tem que ter na sua reportagem. Tem que ter o título, a lead e o corpo do texto que você vai produzir. Tia, tem que ser um texto enorme, gigante? Não precisa. Mas ele tem que seguir um padrão. Pelo menos 3 parágrafos. Tem que haver algumas respostas, algumas respostas importantes, como aconteceu, o que aconteceu, quando, como, com quem aconteceu, tá bom? Se o seu texto não responde essas questões, não tem muito a ver com reportagem, tá bom? Então, é isso que vocês irão fazer. Do lado tem o seu planejamento para você poder se organizar e tem a avaliação. É muito importante que você faça sempre os 2, por quê? Porque é a partir do momento que você planeja a sua reportagem que você vai conseguir deixar ela organizada. E na sua avaliação, você vai conseguir ver se você atingiu o resultado do que você queria, tá bom? Então, essa é a nossa primeira atividade, você vai fazer, depois que você fizer, vai tirar foto bem legível mesmo, e vai postar lá na pasta. Vai estar assim, é hora de produzir capítulo 4, tá bom? Vamos para o segundo momento? Segundo momento, antes de começar a ler, leia. Desculpa, soninho. Leia antes de começar a ler, tá bom? Que ele tá falando, religiões africanas são alvos de intolerância. Tem o título e tem vários subtítulos, né? Tem aqui, mercado religioso, internet, tecnologias / na falta de infraestrutura. Gente, inclusive, esse tema é muito atual, né? Porque tem acontecido muito vandalismo em relação às religiões de matrizes afro.
E eu vou até comentar com vocês porque hoje eu passei por um episódio que eu vi que as pessoas elas são culturalizadas a ter esse preconceito. Eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou que confia em alguns serviços místicos. Pois é. Mas aí a pessoa fez questão de deixar. Não, mas eu não participo da Umbanda e nem do Candomblé. Só que é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu também passei a estudar e compreender que essas religiões, elas são uma religião igual à minha, tá? A diferença é que o conhecimento deles é diferente, os deuses deles são diferentes, mas eles têm a mesma crença e a mesma fé que a minha, entendeu? E eu, como uma cidadã, eu tenho a obrigação de respeitar e não achar que seja coisa do diabo, que seja coisa oriunda de forças negativas. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou ofendendo a religião do outro, entendeu? E não é muito respeitoso, até porque nós estamos num país laico. E aí, a partir do momento que você pesquisa, que você vai atrás, não é que você vá se influenciar, você vá para a religião do outro, não vai. Você não vai, porque você está na sua, você se sente cômodo por estar ali. Mas você vai respeitar a religião do outro, você já não vai fazer brincadeira, você já não vai falar coisas negativas. E às vezes nós somos preconceituosos sem querer. E esse tema religião, ele é muito atual, muito mesmo, tá bom? Então, para quem ficou aí no interesse, seria bom ler um pouquinho mais sobre essas questões históricas, tá bom? Porque cada povo traz consigo sua base, sua história. E o nosso povo, ele é miscigenado, né? Ele tem uma mistura de 3 raças, depois foi misturando mais gente, mais gente, mais gente. Então é impossível a gente crescer com o pensamento de que existe uma religião positiva, uma negativa, uma boa, uma ruim, tá bom? Espero que o recado tenha ficado bem claro para vocês. Sobre o texto. Pessoal, página 88 tem um boxzinho de dicionário, vocês leiam. E agora acompanhem comigo Desvendando os Segredos do Texto. Aqui, ó, de acordo com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, houve um aumento considerável de denúncias de discriminação contra as religiões. Segundo o texto, qual foi o motivo desse aumento das denúncias? Ou seja, olha só, toda vez que a pergunta fala segundo o texto, você volta no texto, porque a resposta está exatamente dentro do texto idêntica. Então, ele quer saber por que aumentou as denúncias contra os abusos contra as religiões, tá? E isso vai estar no texto, você vai procurar lá no texto. A 2 tem um textinho aqui, aí ele fala, nesse trecho a palavra feitiçaria foi empregada com sentido positivo ou com sentido negativo. E explique. Você tem que me dizer, tia, ele foi usada no sentido positivo porque ele está falando de uma coisa boa? Ah, não, tia, ele foi usado no sentido negativo porque ele está sendo preconceituoso. Você tem que me explicar por que você acha que é positivo ou que você acha que é negativo. Só isso. Vamos para B? A partir de uma breve pesquisa, explique qual é a diferença da religião de matriz africana e religião afro-brasileira. Sim, para você poder responder essa B aqui, você vai ter que pesquisar mesmo, tá? Eu super compreendi a diferença das duas. Então, você vai pesquisar lá a diferença entre religião de matriz africana. O que você faz? O que eu aconselho? Vai lá e pesquisa. O que é uma religião de matriz africana? Depois você procura. O que é uma religião afro-brasileira? Tá bom? Pesquisa esses dois conceitos, entende esses dois conceitos e põe um resumo bem breve aqui, tá bom? 3. Juntamente com seu professor, faça uma pesquisa sobre a influência do continente africano sobre o Brasil. Juntamente com seu professor? Não. Você vai fazer, tá? Qual a influência que o continente africano teve sobre a gente? Que conclusão você chega ao pesquisar sobre a colonização, sobre os primórdios? Põe isso para mim no papel. Exatamente o que eu perguntei para vocês. No Brasil, há uma tradição de negar as tradições africanas. Por quê?
Por que as pessoas negam? Por que as pessoas têm preconceito com elas? Por que as pessoas não acreditam que ela seja uma religião? Coloque isso aí pra mim, tá bom? Ele não tá te perguntando se há uma tradição de negar. Ele tá falando pra você que há. Mas ele quer saber de você por que que há essa autonegação, tá bom? Atividade 4. Qual foi o argumento utilizado pelo professor Frank Uzark sobre a tensão entre as religiões? Então, olha só, no texto, ele usa argumentos, tá? E aqui ele quer saber que argumento foi utilizado por ele, para falar da tensão entre essas religiões. Por que há entre essas religiões um conflito muito intenso? Ele usou um argumento e está lá no texto. Então, coloca com suas palavras, tá bom? 5, a letra A. A que classe gramatical pertence a palavra impunidade? Coloca um artigo atrás dela que você vai descobrir, tá bom? Pesquise no dicionário as palavras impunidade e criminalidade e relacione o significado delas ao texto. Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer volta lá no texto e marca onde está a palavra impunidade e a palavra criminalidade. Marcou? Pega o dicionário, procura ele. Procura as palavras no dicionário. Fez isso? Com o dicionário do lado do texto, você pega e relaciona o significado mais próximo do que disse no texto. Fez isso? Aí o que você vai fazer? Você vai colocar aqui um pequeno resumo, por exemplo. Você vai colocar assim, coloca uma setinha e escreve a palavra impunidade. Vamos ver se a palavra fosse... Deixa eu ver... Resiliência. Eu ia colocar 2 pontinhos e escrever assim... Capacidade de ser paciente. Pronto. Entendeu? Eu quero somente o significado do contexto que está no texto. Fez isso? Aí o que você vai fazer? Relacionar as duas palavras. Tia, como que eu vou relacionar? O que uma palavra tem a ver com a outra? Você vai me dizer isso. Entendeu que vocês têm que fazer duas coisas? Primeiro, colocar o significado de uma e da outra. Depois, você vai dizer... a palavra resiliência tem a ver com a palavra... Deixa eu ver... correria. Pelo seguinte, que quando há correria demais, não é possível se ter resiliência. Então, vocês viram que essas palavras são opostas umas às outras? A do texto também. Então, ele quer saber qual é a relação que tem uma com a outra dentro do texto, tá bom? Vamos lá para a página 90. Releia a seguinte frase. Vemos casos de autoridades religiosas também. A partir disso, responda, essa frase é um período e por quê? Isso daqui tá lembrando vocês conteúdo de gramática, tá? Vocês vão lembrar o que é um período e vai me dizer por quê. Quantas orações há nessa frase? Só conta a quantidade de verbos, você vai saber. Como você classifica o sujeito da forma verbal vemos? Ou seja, o conteúdo é tipos de sujeito. Então, você lembra desse conteúdo e coloca isso daí. E a 7. Por que a prioridade do Estado é investigar crimes contra o patrimônio? Vocês viram que são mais de uma questão? Olha só. Por que a prioridade do Estado é investigar crimes contra o patrimônio? Responde primeiro essa. Tá bom? Por que eles preferem investigar crimes contra o patrimônio? Aí depois, qual a consequência dessa prioridade para o combate aos crimes que atentam contra os direitos humanos? Aí você responde essa. Primeiro ele quer saber por que as autoridades só se importam com crimes contra o patrimônio e depois ele quer saber o que traz de negativo, de ruim para o fato deles só se importarem mais com o patrimônio e menos com os direitos humanos, tá bom? Vamos para 8. Substitua o verbo destacado por outro que expresse melhor
O que o entrevistado provavelmente sentiu quando fez essa afirmação? Pessoal, pode usar o dicionário nisso aí também, para você saber qual palavra você vai trocar aqui, ó, por esse termo, diz. Tem duas palavras que cabem aí, tá bom? Depois você vai ler um pouquinho sobre o Aprenda Mais, que ainda está na página 90, tá bom? Fez isso? Vamos lá. Pula e vai até a página 94. Novamente, é hora de produzir. A Gansa dos Ovos de Ouro. Aí tem o textinho aqui, né? E tem a moral do textinho. Olha só. Não tente forçar demais a sorte. O texto quer dizer que quando você insiste muito em uma coisa, você acaba perdendo, né? E aí ele fala, como vimos, tanto a linguagem quanto a diagramação devem se adequar ao suporte em que ela será publicada e aos leitores aos quais ela se destina. Isso fica bastante claro na manchete. Nessa atividade, imagine que você é repórter de todas as revistas escritas abaixo. Pessoal, você vai imaginar que você é repórter da revista 1, 2, 3 e 4, tá bom? Agora, como repórter, imagine que você tivesse de relatar os fatos apresentados nessa parábola para uma dessas revistas. Produza uma manchete para cada situação. Então, olha o que é a proposta. Presta bem atenção. Tem duas propostas aqui dentro, não é? A primeira, você vai recontar o texto, não é? Para cada uma dessas situações. Nossa, tia, mas é muita coisa. São 4 situações. O que você vai fazer? Você vai escolher só uma, tá bom? Então, você vai fazer assim, ó. É hora de produzir. Página 94 do livro de língua portuguesa. Proposta. Recontar uma fábula em forma de reportagem para a revista número. Aí você diz qual dessas você escolheu. Se você escolher a revista número 3, olha o que você tem que fazer. Tem um objetivo único de entreter. Seu público são pessoas interessadas na vida das celebridades. Você vai ter que transformar a história A Gansa dos Ovos de Ouro em algo de celebridade. Entendeu? Se for a 1, é comprometido com a informação. Seu público-alvo são pessoas cultas, interessadas em informação séria. Você vai ter que transformar o texto em um texto mais sério, menos descontraído. 2, seu lema é conseguir o máximo de leitores possíveis, custe o que custar. Para conseguir o máximo de leitor possível, você vai ter que fazer o seu texto mais enxuto, né? E mais atrativo. E a 4, é uma revista de divulgação científica. Vai ter que transformar essa história em algo bem científico, tá bom? Então, escolhe uma das 4, põe lá, proposta, né? Transformar a fábula a galinha, ou a dança dos ovos de ouro, revista número, aí põe o número que você vai escolher, combinado? Segunda proposta dentro desse texto aqui. Agora imagine que sua reportagem será publicada por um jornal na sua cidade. Você mesmo escolherá a pauta, mas atenção, ela deve se inserir em um desses campos. Aí, pessoal, olha só. Aqui tem a segunda proposta, que tem os campos de produção, não é? Só que essa daqui, ela segue a proposta lá da primeira, não é? Vocês já não produziram? Você não vai produzir essa. Você vai produzir qual? A Gansa dos Ovos de Ouro. Não vai produzir a segunda proposta. Tem duas, perceberam isso, né? Esquece essa segunda. Entenderam? Não vou explicar ela já por isso, para vocês não confundirem a mente. Aí, primeiro faz seu planejamento, terminou seu texto, faz a avaliação, vai lá e fecha o assunto direitinho, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Já vão estudando o capítulo 4 com muito carinho aí, tá bom? E sobre a questão dos trabalhos, se esforcem, estudem bastante, espero que estejam bem.
Tem muita gente mandando recadinho de saudade. Nos caderninhos que eu recebi tinha bilhetes. E eu super adorei, tá? Bom saber que vocês estão do outro lado, estão pensando em nós, mas sabem que a gente está aqui do outro lado também pensando em vocês, tá bom? E fico muito feliz em ver que a maioria está participando, a maioria está sendo atuante, procura, pergunta, tira dúvida. Isso é muito bom. Continuem assim, tá bom? Então, tenha uma boa aula. Até sexta-feira. Na nossa próxima aula de sexta-feira, eu vou explicar para vocês o livro de gênero. Então, nós só trabalharemos o livro de gênero, tá? Antes de me despedir totalmente de vocês, eu queria falar para vocês sobre um aplicativo novo que eu conheci. O nome dele é Quick Memo, pessoal. É um aplicativo maravilhoso para vocês usarem como ferramenta de estudo. Como assim, tia Camila? Principalmente vocês que fazem trabalho interdisciplinar. Você vai lá no seu telefone, no WhatsApp, e você faz uma resposta oral. Não tem como fazer isso quando você clica no microfonezinho e ela vira texto? Virou texto, você enviou para alguém, ou para o pai ou para a mãe. Você pega aquele texto, copia, cola lá no Quick Memo. Dentro do Quick Memo você pode inserir imagens, inserir print, inserir o que você quiser, tá bom? E aí depois é só imprimir. Ele é maravilhoso. Eu tô usando para fazer diário, né? Meus diários escritos passaram agora a ser digitais, eu amei. E o meu filho vai usar também com esse objetivo de estudo, entendeu? Então, eu super aconselho vocês a baixarem esse aplicativo se o celular de vocês suportarem, mas os novos celulares, eles já vêm com esse aplicativo e ele é muito bom. Então é isso. Eu sabendo de novidades sempre vou trazer para vocês e vocês sabendo de novidade, aprendam a me colocar a par dessas novidades, tá bom? Turminha, fica com Deus até sexta-feira, tá bom? Beijinho, tchau.